Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, conversando hoje com o nosso amigo Marcão Vivacqua. Muito bom, Marcão. É a segunda vez que você volta aqui, já esteve aqui há pouco tempo. E você, por que a gente está te trazendo, te convidando para vir aqui? Vamos falar de Porto Central, Marcão? Vamos. Tamo aí. Por que falar com você? Porque você que começou essa história lá atrás, né? Aliás, tem um fetiche, uma questão envolvendo o Porto, que é acreditar, a população acreditar que vai sair. Porque houve lá atrás a questão da Ferros, que ficou anos aí, criou aquela expectativa na região que a Ferros ia resolver, ia fazer um porto e tal. E a Ferros deu água, foi lá para o Açu. Se eu não me engano, nem sei se foi. Foi? A questão do Porto Central é muito interessante, porque a gente está falando de um empreendimento que é o maior empreendimento da América Latina hoje na área portuária. Então, a gente não está falando de construir uma casa, construir um hotel, construir um shopping center. Nós estamos falando de um porto que envolve ele todo completo, bilhões e bilhões de dólares. Então, é um projeto assim, de um tamanho muito grande, que exige diversos tipos de estudo, diversos tipos de licença, e que em nenhum lugar do mundo ele é feito de uma forma muito rápida. Infelizmente ou felizmente, no Brasil as regras são um pouco mais complicadas, né? E isso leva a demorar um pouco mais, até pelo perfil do próprio empreendimento, que é um empreendimento desse volume, dessa magnitude, e é um investimento privado, é um investimento que não tem dinheiro público, é um investimento que os empresários do Brasil, empresários do exterior, acreditaram, empresários daqui de Cachoeiro, né? O pessoal da Polimix. Então é um empreendimento de uma magnitude extraordinária, da iniciativa privada, e que está acontecendo. E não acontece rápido, não. É assim mesmo. Então a população pode ficar mais tranquila. O que eu falei em relação a Ferros, por causa desse trauma que ficou lá atrás, e o Porto Central veio. É no mesmo lugar que está sendo construído? Onde seria? É bem próximo um projeto do outro. O projeto da Ferros, ele tinha uma característica muito diferente, que era um projeto de exportação de minério de ferro. Era um porto especializado em exportação. O Porto Central, ele tem uma concepção totalmente diferente. Ele, na realidade... Cargas gerais, né? Cargas gerais, mas não só isso. Ele é um porto indústria. Ele é um porto que consegue abarcar na sua retroárea qualquer tipo de indústria. Então você que tem um empresário que tem uma fábrica de cimento, que tem uma siderurgia, que tem uma refinaria, o grupo que tem qualquer tipo de atividade, chega numa área já pronta e pode começar a trabalhar de uma forma muito mais rápida, porque tem toda a estrutura de mar já pronta. É como se fosse um shopping. Mais ou menos o que estão fazendo lá em Aracruz com o porto da Imetame. Isso. O projeto da Aracruz começou com a Aracruz, que era um porto especializado em celulose. Eles, aproveitando parte da estrutura, eles começaram a diversificar. Mas um pouco diferente, o Porto Central ele foi criado para isso, com uma retroárea estupidamente grande, onde consegue abarcar. Se a gente pensar hoje no Espírito Santo, na área do Porto Central poderia estar Vale do Rio Doce, CST, Aracruz Celulose e Samarco, todos trabalhando ali dentro. Então, assim, é um porto que está pensando daqui a 20, 40, 50 anos. A concepção foi holandesa. Os holandeses estão há 400 anos fazendo o porto deles. O Porto de Roterdã tem 400 anos. Eu ia te perguntar isso agora, que lá, quando foi anunciado o porto lá atrás, foi anunciado também uma parceria com o Porto de Roterdã. Como que está isso? Está em vigília? O Porto de Roterdã ajudou na concepção, ajudou no estudo da engenharia, parceiro do Porto Central. Hoje ele não participa mais diretamente da estrutura do Porto Central, mas ainda é um parceiro. E o que isso pode trazer em termos para a economia do sul do estado? Qual a previsão que vocês têm, o porto operando, como que vai isso impactar na realidade econômica e financeira aqui da região? Basilim, eu me arrisco a dizer aqui que o Porto Central pode ser a redenção do sul do estado. O sul do estado vem atravessando diversas dificuldades, tanto política quanto econômica.
A gente foi engolido pelo norte do estado, que teve a Sudene aprovada alguns anos atrás. A gente vê o norte crescendo de uma forma absoluta, com muita... O pessoal do norte está de parabéns, eles estão sabendo trabalhar. A grande vitória é onde é o núcleo do poder, é onde está instalado grandes indústrias, vem crescendo, e o sul do estado, infelizmente, nos últimos anos, vem aí perdendo todo o seu potencial que tinha em prol do norte e da grande vitória. Você acha que está precisando de algum apoio político, força política, com políticos aqui da região, focado nessa questão empresarial, né? Porque a gente tem muitos políticos, outro focado mais na área da saúde, outro focado mais na área social, né? Na agricultura e tal, mas focado nessa questão para poder fazer pressão lá junto. Porque nós temos aí agora a ferrovia, né? Da Vale, que esse ramal de Anchieta para cá vai precisar de força política para fazer isso andar mais rápido. Assim, a gente tem que abordar de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, assim, quando a gente fala de Porto Central, o que ele vai trazer para o sul do estado, né? Até onde o político é responsável por um empreendimento como esse? Até onde o político pode ajudar com que o sul do estado realmente alcance o que a gente queira, que é o desenvolvimento, a oportunidade para a região. Se o político entender disso, entender que o Porto Central é importante, ele começa a ajudar sem sombra de dúvida. Agora, destravar os negócios, o Estado pode atrapalhar muito. Eu diria que o Porto Central não é questão de entrave ou desentrave do Estado, não é isso. O Casagrande é um grande parceiro, os deputados são grandes parceiros, só que o modelo que vem sendo feito no Estado, está sendo implantado, ele dificulta a redenção do sul do Estado. A gente começa assim, por coisas pequenas. Se a gente pegar a quantidade de quilômetros de asfaltado pelo governo do Estado nos últimos anos, a gente vê que o sul do Estado teve menos proporcionalmente, em termos de área. Se a gente pensar em recurso de investimento para a saúde, a gente tem hoje um investimento magnífico aí de 100 e tantos milhões no Hospital do Câncer, trazido pelo doutor Bruno Rezende, principalmente pela ex-deputada Norma. Amigo nosso. São investimentos assim, muito importantes. Agora você vai lá em Linhares, São Mateus e Colatina, foram mais de 500 milhões de reais de investimento. Por quê? Representatividade política. Então, você tem uma balança distorcida muito grande. E isso aí influencia em todos os tipos de investimento. Então a gente precisa de entender que o sul do estado hoje está tendo uma oportunidade, porque Cachoeira deixou de ser o centro econômico de Cachoeira do sul do estado. Deixou. Está mais pulverizado. Está pulverizado. Hoje, se você pegar o Triângulo do Sul, que é Marataízes, Itapemirim e Kennedy, a receita da prefeitura desses três municípios é muito maior que a de Cachoeiro. Então você começa a ver o crescimento populacional nesses três municípios é muito maior. Marataízes o eixo está sendo transformado. Já é a segunda maior cidade do sul do estado. Passou Castelo, enfim, a segunda maior. Está colada com Itapemirim, que está ali, acho que já deve ser a terceira. Então você tem um sul do estado, onde o eixo econômico está virando para o litoral e que talvez agora com Ferraço mude, mas aonde o eixo político também estava sendo pulverizado. Totalmente pulverizado. Por quê? Porque o sul do estado vem perdendo representação ano após ano. A gente espera aí, a gente está acompanhando aí o trabalho do Ferraço com esse distrito industrial que está sendo implantado, Pacotuba. A gente acredita que isso possa dar prazo. Mas o trabalho de desenvolvimento é de longo prazo. Uma hora tem que começar. Tem que começar. Marcão, como que está o estágio da obra? Para a nossa audiência aí entender. A gente está falando de Porto Central, poucas pessoas vão lá. Eu, como jornalista, conheço lá, estou vendo lá o pessoal trabalhando. Ouvindo de você, como que está o estágio da obra do Porto hoje? O que está sendo feito? Olha, hoje, a obra, essa primeira fase do Porto Central é uma fase muito... Ela é feita, a maior parte em mar, que é a dragagem. Mas já foi feita ali na parte de terra também. Na parte da terra já está sendo a terraplanagem e agora está trazendo pedra da pedreira para fazer um pulmão, que é um local de armazenamento de pedra, que quando for começar a jogar no mar, vai jogar tudo de uma vez só.
Então, sim, a obra já começou. Milhões de toneladas, né? Milhões de toneladas, é uma obra muito grande, já tem aí diversos caminhões. E a obra já começou. O ritmo está previsto para aumentar, tem data para terminar, já tem contratos feitos de transbordo de petróleo, que esses contratos eles têm que ser honrados. É importante a Petrobras participar dessa parceria, né? A Petrobras já tem contratos também com o Porto Central para poder fazer o transbordo. Diversas empresas chinesas, enfim. O porto está projetado para receber aqueles navios Panamá, que eles chamam, né? Aqueles supercargueiros. Tem profundidade ali para receber? O calado é de 25 metros, que atende os maiores navios do mundo. Tanto petroleiro quanto navios de minério de ferro. Enfim, os maiores navios do mundo vão poder chegar ali no Porto Central. Vamos falar de Presidente Kennedy, um município. Isso é um investimento que impacta uma cidade, ainda mais uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, deve estar com 12, 13, não sei, a última estatística lá em Presidente Kennedy. O município está preparado ou está se preparando para receber esse impacto econômico, financeiro, ambiental que um porto vai causar em termos de logística, de rodovia, de estrada? Como que está sendo feito isso? Olha, essa primeira fase, eu diria que ela é bastante interessante porque ela não tem um impacto tão grande em terra. Como essa operação é feita toda em mar, o petróleo chega da plataforma, vai para o outro navio ele não chega a desembarcar em terra. Ele só faz o transbordo. Só faz o transbordo para um outro navio maior. Então, assim, o impacto em terra ele não é tão grande. Então, eu acho que vai dar tempo que haja uma preparação melhor por parte do município, do estado, mas é inquestionável. Se a gente avaliar que está sendo feito todo o tratamento de esgoto do município Presidente Kennedy, um investimento de 200 milhões de reais, foram feitos mais de 200 quilômetros de asfalto. Né? Você tem Marabá hoje toda urbanizada, que é a região que maior impacto. Muito boa, você pega ali a Jaqueira, que também está preparada. Eu acho assim que dentro do possível, o Presidente Kennedy está se preparando, sim. Está fazendo o dever de casa. Precisa resolver aquele problema da BR-101 até Presidente Kennedy. Ou vão ter outras vias? Não, com certeza. Essa aí é uma obra do Estado, né? O município até quis botar dinheiro ali, mas foi. Dinheiro tem para fazer, né? O que está faltando? Foi até aprovado. Nem sei se é para você que eu tenho que fazer essa pergunta, mas já que você está... Ali o investimento é um investimento muito grande, que é uma estrada de alto tráfego, tráfego pesado, e o Estado fez realmente um convênio com a Prefeitura fez o dever de casa dela, passou pela Câmara, era um investimento de acho que 400 mil, bastante expressivo, que na realidade era uma estrada praticamente nova, é uma estrada grande para receber lá na frente. E carga pesada, uma estrada grande. Enfim, o projeto está pronto, ainda não saiu do papel não, mas está pronto. Pelo menos próximo governador. Vai ficar para o próximo aí, vamos ver. E ambientalmente, que esses empreendimentos grandes, geralmente eles têm problema de licença ambiental, né, de impacto ambiental, que é uma área muito grande que é afetada, principalmente que vocês vão ter uma retroárea ali muito grande para receber. Quando eu perguntei em relação às estradas, não só pensando no transbordo do petróleo, mas se você vai receber uma indústria de cimento, o cara para investir lá, ele vai dizer, como é que eu vou botar minha indústria aí se eu não tenho como chegar lá, meus caminhões vão chegar lá para transportar essa mercadoria, ou transportar os insumos, que a mercadoria vai ser fabricada lá, depois vai para o navio, né? Aí não é problema, mas os insumos vão chegar lá ou por trem ou por rodovia, né? E como que está isso, que o Porto está lidando com isso? Assim, a gente tem que separar as fases da criação do porto, da construção do porto. Essa primeira fase, como eu falei, é mais em mar, menor impacto. Quando a gente criar o shopping lá dentro, que vai ser onde vai começar a chegar essas empresas, aí o impacto ambiental ele é um pouco maior. Óbvio que tem impacto ambiental. E óbvio, naturalmente, que existem as medidas mitigadoras, que esse impacto tenha o menor peso possível. Essa é uma eterna discussão, que é a discussão do desenvolvimento, né? Você crescer, você desenvolver, dar oportunidade de emprego, dar oportunidade da pessoa que tem comprar uma moto, comprar um carro, fazer uma viagem. Isso precisa de desenvolvimento para isso acontecer. Então, Presidente Kennedy tem uma característica extraordinária de uma área
extremamente grande, que não era com uma vegetação exuberante, não tinha restinga, né? Era uma restinga já bem trabalhada, áreas de loteamentos. Ali na realidade não era restinga antigamente, ele era uma mata atlântica. Então a vegetação nativa ali já praticamente não existia. E uma área que pouco problema social. Uma terra pobre, que é muito arenosa. Arenosa. Né? Então, assim, é natural que qualquer local que se faça um tipo de empreendimento desse vai ter alguma repercussão ambiental. Mas, assim, foi um estudo que o IBAMA, que é um órgão extremamente sério, ele até, às vezes, detalhista demais, mas foi cumprido todas as etapas e, enfim, depois demorou mais de 10 anos para ser licenciado. Outro dia um gaiato crítico, né, a questão do porto, falou comigo, não, mas o que a gente investiu tanto ali, ficou tão bonito ali, aquela orla de Marobá, de Praia das Nebras, estão investindo no turismo, agora vão botar um porto lá, vai encagalhar aquela praia toda com óleo, não sei o quê, corre esse risco? Depois eu te falo o que eu respondi para ele. Rapaz, a gente entende a preocupação, isso é uma preocupação pertinente, mas o risco é praticamente zero. Você tem todas as medidas para que isso seja mitigado, né? E eu tenho a convicção que Kennedy vai ganhar muito com o Porto Central. Essa dependência exclusiva de royalty vai terminar, até porque o royalty é finito, você passa a ter uma atividade que vai alavancar diversas outras e que vai permitir que o município por si só sobreviva. Os impostos que vão ser gerados ali são realmente um volume extraordinário, muito mais do que o próprio royalty que recebe hoje. Eu vou falar o que eu respondi. Eu dei o exemplo de Vitória. Você tem 2 portos grandes dentro de Vitória, você tem o TVV, né, o terminal de Vila Velha, e você tem o Porto Tubarão, né, antigo, e você tem a Praia da Costa ali, frequentada, Vila Velha bombando aí na questão do turismo, aí a própria Praia de Cambori ali. Então isso aí é uma resposta. O Rio de Janeiro também tem um porto enorme, você tem Santos, tem porto e tem praia. A questão é o cuidado que tem que ter, as medidas de segurança, de contingenciamento, para se acontecer qualquer problema, você mitigar aí as consequências. Né? Exatamente. Marcão, vamos falar um pouquinho. Você está ajudando a campanha, até pedir o nosso diretor para colocar na tela aí a logo da campanha. Questão, outro dia me cutucaram a campanha que a gente está fazendo no portal de bem-estar animal, né? Contra os maus tratos, contra o abandono aí e tal. Outro dia eu mexi com a gaiata e falei assim, o Marcão não ajuda. Lá em Marataízes. Mas está ajudando na campanha. Como você vê essa questão do bem-estar animal? Só rapidinho para a gente estar caminhando já para o encerramento. Basilinho, eu acho assim... Primeiro, eu sou apaixonado por animal, né? A gente foi criado na roça. Eu sei disso. Sempre, eu sou apaixonado por animal, sempre tive cachorro. Eu acho assim que além desse amor, dessa paixão que a gente tem, é a questão de saúde pública, né? Você tem que ter uma série de doenças que são transmitidas pelos animais. É muito desagradável para os nossos olhos e para o nosso coração ver um animal abandonado na rua, maltratado. Então, assim, obviamente que isso é função pública, essa questão da saúde pública, mas eu acho que a gente que podendo ajudar um pouco, né? A gente vê pessoas aí numa tarefa árdua de comprar saco de ração, alimentar esses animais que estão na rua, levar, pegar, ir para veterinário, voltar. Então, assim, a gente tenta, dentro do possível, participar de alguma maneira, apoiando a causa animal, sim. Eu acho que isso seria uma função de todo mundo, né, que tem o mínimo de amor pela natureza e isso, a gente tendo amor pelos animais, a gente passa isso também para as pessoas, pode ter certeza. Voltando, nós já estamos no nosso último minuto da entrevista. Eu não queria perguntar isso não, porque a gente está falando de empresa, né, falando de investimentos e tal, Porto Central. Mas não tem como correr da pergunta. O seu nome é sempre lembrado, inclusive em artigos que eu tenho feito no jornal. Outro dia eu lembrei que sempre lembrado nas eleições, né? Foi candidato a prefeito, candidato a deputado, foi vereador em Presidente Kennedy. Não sei por que eu estou com o Jerônimo Monteiro na cabeça. Ô, Valério, prefeito, estou lembrando de você, hein? Aí, como que está isso aí? Você está trabalhando isso? Vem ou não vem? E tal? Como é que está essa questão? O marco político. Nós estamos agora no mês
março, né? Abril já é o dia de escolher o partido, abril, né? Tem não sei partido. Se já está com a casa arrumada. Existe um calendário político, né, que a gente respeita e a gente tem que respeitar até pelo aspecto legal. Então, assim, é um sonho da gente poder vir a ser candidato, né? A gente que acredita no sul do estado, eu acredito no sul do estado, eu acho que tem muito o que fazer por essa nossa região e a gente tem propostas, a gente tem ideias, a gente tem um sonho de fazer com que a nossa região volte a ser o que já foi, né? Então, assim, tá no coração. Aí o futuro a Deus pertence, né? É isso aí, nós batemos um papo aqui com o Marcão Viváqua, meu amigo de longa data. Estudamos junto no Guimarães Rosa, né? Eu estudei com o teu irmão. Com o Dudu. Com o Dudu. Você é mais velho, pô. Eu estudei com o Zé Maria, com o teu irmão. Você estudou com o meu irmão, eu estudei com o teu irmão. Um papo bacana aqui sobre empreendimento, sobre o Porto Central, um empreendimento que pode mudar a realidade econômica aqui do sul do estado. E vamos ficando por aqui. Lembrando, você que nos acompanhou até agora, não esqueça, aproveita enquanto não acabou o podcast, vai ali, mete o dedinho ali no joinha, dá um like, curte o nosso canal, compartilha com os amigos e com os inimigos também, né, Marcão? Isso aí. É bom para saber o que está acontecendo. E até semana que vem, se Deus quiser.